Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Que vocês tenham tido um final de semana abençoado, tudo de bom. Que essa semana, que se iniciou ontem, domingo, né? Hoje é segunda-feira, seja uma semana de muita paz, de muitas conquistas em Cristo, porque a gente tem que ter cuidado com esse negócio de conquista, né? Porque é muito bom a gente conquistar coisas boas, coisas que vão acrescentar na nossa vida, mas às vezes a gente foca muito nas conquistas, né? E aí a gente tem que saber qual conquista está nos planos de Deus ou qual está no nosso plano, né? Aquilo que vai fazer bom para gente, para nós, né? Vai fazer bem, ou aquilo que não vai agregar. É algo até que a gente deseja, mas não vai agregar, não vai ser bom, né? O final não vai ser bom. Eu gostaria de hoje estar repartindo com vocês uma experiência também. Eu disse que eu estaria fazendo assim uma série, né, que de experiências pessoais. E essa experiência que eu tive faz alguns anos, eu morava ainda em Vicente de Carvalho, hoje eu moro em Jardim Palmares, e Rio de Janeiro, né? Mas alguns anos atrás eu estava passando assim, porque eu ainda vivia debaixo de um jugo, apesar de eu já conhecer a Cristo, de eu já estar na casa de Deus, a minha família servir ao Senhor, meu marido, meus filhos eram crianças ainda, e, e a gente frequentava a casa de Deus, eu sempre muito grata no meu coração, mas eu carregava dentro do meu íntimo, ainda que muitas das vezes você nem percebe, sabia? Às vezes você está carregando ainda um peso no seu coração, mas você não está percebendo que você está carregando. Mas chega um momento que aquilo aflora, né? E eu estava nesse dia. Eu nunca gostei de incomodar meu esposo com coisas minhas. Eu não gostava de transferir para ele peso que eu carregava, peso que nem era para eu estar carregando, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor ele levou sobre si. Então, mas às vezes a gente se agarra a alguma coisa que aconteceu no passado e aí a gente vai carregando aquele fardo ao longo da vida, né? E houve um dia que eu já trabalhava para Jesus naquela época, a gente fazia evangelismo na madrugada na Central do Brasil, evangelizando moradores de rua, eh, pessoas ali até em situação de perigo. A igreja ela se reunia e às 11 horas da noite nós saímos da igreja, né? Era o pastor, a sua esposa, os obreiros, alguns voluntários, íamos levar quentinha para morador de rua na madrugada. E aí a gente levava, e junto com o alimento, a gente levava também a palavra de Deus, né? E a gente deixava sempre com eles um contato, se eles quisessem sair daquela condição, se eles quisessem uma casa de recuperação, eles eu poder ter essa oportunidade, mas nada nunca forçado, era sempre voluntário, né? Eles tinham que querer, né? Porque uma mudança na vida da gente, a gente tem que querer essa mudança, né? Qualquer pessoa, independente de quem seja, do mais rico, daquele que mora no palácio, ao mais pobre, aquele que mora numa casinha de sapê, né? Não importa. A mudança, ela acontece no nosso interior, no nosso coração. E eu, apesar de estar envolvida em todas essas coisas, na obra do Senhor, mas eu carregava dentro de mim algo que eu talvez eu não soubesse que eu carregava, uma tristeza. E chegou um dia que eu estava muito angustiada, com muita vontade de chorar. E aí eu devia ter uns 26 anos, 27 por aí. E eu subi na laje da minha casa à noite. Meu marido já estava dormindo, meus filhos, eu tinha dois na época, estavam dormindo, mas eu não conseguia dormir. Então eu fui na laje, tirar uma cadeira, algumas coisas lá,
Meu marido trabalhava com serralheria e na laje da nossa casa ficava ali o material dele de serralheria. Então, ali tinha uma cadeira, né? Então, eu me sentei ali naquela cadeira, olhei para o céu, tinha uma cobertura, mas eu olhei para o céu e comecei a falar com o Senhor, sabe? Eu comecei a abrir meu coração para Deus. E eu vou dizer para vocês, eu não tinha vontade de continuar vivendo. E ali eu falei para o Senhor, eu disse, Senhor, por que que o Senhor insiste na minha vida? Eu sei que eu não posso tirar minha vida, porque isso vai contra, a tua palavra. Eu sei que o Senhor rejeita essa atitude, porque eu não posso tirar aquilo que eu não posso dar. E como eu não posso dar a mim mesma a minha vida, é o Senhor que me dá. Então, o tirar a minha vida é o Senhor também. Mas eu não tinha vontade de viver, porque eu carregava comigo algo que eu nunca tinha falado para ninguém. Tentativas de abuso que eu tinha sofrido desde criança, de quando meu pai faleceu. A minha mãe teve que trabalhar em casa de família, onde não era permitido, ela não permitia, 2 crianças, né, e na época minha mãe ela teve mais filhos, mas já eram, independentes, né, mas ficou eu e meu irmão, meu irmão ficou com 1 ano e eu fiquei com 4. Então a moça ela só permitia um. Então ali a minha mãe, ficava 15 dias comigo e 15 dias com meu irmão. Isso é um testemunho pessoal meu. E 15 dias eu ficava com a minha mãe. E passado esses 15 dias, minha mãe ia na casa da minha tia, que tomava conta da gente, né? Deixava, me deixava lá e pegava meu irmão. Minha mãe pagava a minha tia. Além de pagar, ela levava também na época não era esse nome cesta básica, mas ela sempre passava no mercado, fazia umas comprinhas e levava. Então, assim, de 15 em 15 dias, ela fazia esse revezamento comigo e com meu irmão na casa da minha tia. E um dos que tentou me abusar, eu tinha 6 anos, infelizmente, estava ali, né? E eu nunca contei para minha mãe. Eu não contei para minha mãe porque o sentimento que eu tive, apesar de ter só 6 anos, era que ninguém ia acreditar em mim, né? E corri o risco de eu, a partir daquele momento, ser rejeitada ali naquele lugar por ser uma mentirosa. Vocês entendem isso? Então, eu não, a pessoa que tentou, ele não vive mais, né? E há muitos anos que ele morreu, eu tinha 14 anos na época. Que eu soube, né? Não sei se ele morreu nessa época ou antes. Porque depois a minha mãe arrumou um companheiro e foi morar com essa pessoa, e aí ela juntou os pintinhos, né? Que era eu, meu irmão, inclusive o filho da minha irmã, o Jeremias, e minha mãe passou a cuidar. Mas o que eu quero falar com vocês é que eu carregava, não foi essa única vez, essa única pessoa. Eu passei isso por mais 2 outras vezes. Com 9 anos, na casa de uma outra tia do Espírito Santo, com, acho que eu deveria ter 10 anos, já na companhia do meu padrasto, com a minha mãe, e depois, eu já devia ter uns 15 anos também com meu padrasto, mas em nenhuma das vezes Deus permitiu que o pior acontecesse. Em todas as vezes, Deus me guardou e me protegeu. Mas eu tinha uma amargura dentro de mim por ter passado por aquilo. Eu me senti, até aquele momento, que eu já era casada, já era mãe, até aquele momento eu carreguei comigo, carregava comigo um sentimento de abandono, que se eu tivesse um pai, se eu tivesse alguém que me protegesse, aquilo não teria acontecido, porque
a pessoa, antes de fazer qualquer coisa, ela ia pensar 2 vezes, porque ela saberia que o meu pai me protegeria, que eu tinha alguém por mim, né. E eu sei que talvez isso que eu passei, alguém que vai estar assistindo esse vídeo, diga: "Eu também passei por isso". E talvez, porque isso é mais comum do que a gente pensa. Às vezes a gente pensa que nós somos o único, não. Tem muita gente passando por isso, tem muita gente, muita criança em situação de vulnerabilidade e, no momento a mãe precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar, e essa pessoa fica aos cuidados de alguém que não está em todos os momentos, né, seja numa creche, seja numa escola, seja onde for, na vizinhança, não importa, mas está passando por esse problema, ou passou quando criança. Então, nesse dia que eu subi na laje e fui chorar e pedir a Deus que pusesse um fim na minha vida, porque, eu queria parar de sofrer aquela angústia que eu sofria, aquela dor interior. E e por eu nunca ter, contado para ninguém, nem mesmo para o meu esposo, nunca contava as coisas que havia passado. E aí eu carregava sozinha aquilo. E eu me lembro que naquela noite, o Espírito Santo falou comigo, que eu só estava olhando para o acontecimento, que eu não estava olhando para o livramento, que eu não estava dando, direcionando o meu olhar para o cuidado de Deus. Você entende isso aqui, o que eu quero, é muito importante eu falar isso para você, porque apesar de tudo o que eu havia passado, em todos os momentos o Senhor me guardou. A palavra de Deus fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Tem muita gente querendo ser religiosa, tem muita gente querendo, a minha religião é essa, e mata e morre pela sua religião. Mas isso aí pouco importa para Deus. Sabe qual é a verdadeira religião? É a palavra quem diz. É cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Isso aí para Deus é que é a religião. Então, se você quiser ser religioso, faça pelo seu próximo, cuide daquele que está precisando. E eu queria, embasar esse testemunho no livro de Filipenses, capítulo 3, o versículo 13, a segunda parte do versículo, eu vou ler, que diz assim, apóstolo Paulo, né, ele diz assim: "Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus." Então, eu quero deixar esse texto para você que também está passando por uma situação semelhante ou passou, né? Talvez uma adolescente, um jovem que esteja agora, eh, remoendo o passado e achando que aquilo lá vai definir a sua vida. Não define a sua vida. O apóstolo Paulo ensina para nós que a gente tem que deixar as coisas do passado lá no passado. Ele diz: deixando as coisas que atrás ficam. O que aconteceu na sua infância, deixa lá na infância, e foca no Deus que está te dando uma oportunidade de você fazer algo extraordinário hoje. De hoje você pegar aquela sua experiência e cuidar do seu próximo, e fazer algo pelo próximo. Entende? Porque tudo que a gente passa na nossa vida tem um propósito, há um propósito. E você deve pegar do limão, fazer uma limonada, né? Me ocorreu agora, é um ditado popular, mas muito verdadeiro.
você deve pegar isso que te aconteceu no passado e você deve reverter o mal em bem. Então, não deixar que o inimigo das nossas almas faça ninho na nossa mente, eh, remoendo, fazendo com que você reviva, reviva, reviva o que já passou e que hoje você não está vivendo. Você não precisa destruir a sua vida por algo que te aconteceu no passado. Você não precisa dar sequência a alguma coisa que já era para ter sido cortado há muito tempo, porque agora você pode tomar suas próprias decisões. Às vezes você já trabalha, você já tem sua renda, você já tem sua vida e você não está olhando para aquilo que Deus tem te dado. Quantas coisas Deus tem dado para nós, Deus tem proporcionado para nós, e no lugar de nós vivermos o que Deus tem feito nas nossas vidas, o benefício de Deus, a gente está olhando para trás, olhando para trás, olhando para trás, e não vira a cabeça para frente e para dizer, não, eu vou sair disso, porque Deus já fez por mim coisas extraordinárias. Deus já tem me dado isso, isso, isso. Quer dizer, desde quando tudo aconteceu, Deus me deu família, Deus me deu marido, Deus me deu filhos, Deus me deu um lar, Deus me deu o trabalho, Deus me deu fonte de renda, Deus me abençoou. Deus hoje, né, tem me dado netos, eu tenho 3 netos que são bênçãos de Deus na minha vida, né? Muitas das vezes eu não tenho contato diário com eles, só tenho uma neta que eu tenho contato diário com ela, a Micaele, né? Eu tenho tanto, o nosso contato assim é tão próximo que ela não sai de perto. Agora ela não está aqui porque está na escola, mas eu tenho a alegria de levá-la para a escola, sabe, de muitas das vezes ir buscar, às vezes é a mãe que busca, mas muitas das vezes, na maioria das vezes sou eu que busco. E ela dorme comigo, faz questão de dormir comigo. Ela às vezes dorme na casa da mãe, mas ela vem dormir comigo, porque às vezes ela dorme lá, a mãe mesmo fala, ela dorme lá, dorme aqui com a mamãe, dorme aqui com a mamãe. Não, eu quero ficar com a minha avó, eu não quero deixar minha avó sozinha. Até me emociono, porque eu hoje sou viúva. Deus quis assim. E sinto demais a ausência do meu esposo. Tem 6 anos, mas para mim é como se não tivesse 6 anos. Eu só 6 anos, nossa, quanto tempo, e ainda sinto. Sinto porque ele foi um grande companheiro, um grande marido, sabe? E eu quero dizer para vocês que Deus fez coisas grandes na minha vida, grande mesmo. E eu quero convidar você que está vivendo um momento difícil, para você que está vivendo no passado, para você que está olhando só para aquilo que te aconteceu lá atrás. Foi ruim, foi péssimo. Eu sei do que eu estou te falando. Foi péssimo. Foi horrível o que aconteceu. Ninguém merece passar por isso. Ninguém. Você não merecia passar por isso. Mas por que é que Deus não me guardou? Deus não tem culpa da maldade humana. Entende isso? Eu nunca procuro questionar Deus ou culpar Deus por nada, porque pela maldade no coração do ser humano. Desde que os nossos pais primeiros, né, Adão e Eva, pecaram, o mal entrou no mundo. E, infelizmente, algumas pessoas entregam o seu coração para o mal. Então, ele sente prazer e alegria em praticar o mal, porque o pai dele não é Deus. O próprio Jesus disse isso, né? Vocês querem me matar porque vocês querem fazer a vontade do seu pai. Para os religiosos. Cuidado com religiosidade. Então, os religiosos queriam matar Jesus por inveja, por ciúme, por uma série de coisas mesquinhas e pequenas. Mas o Senhor, ele quer fazer coisas grandes na tua vida. A experiência que você viveu pode transformar inúmeras vidas.
Então, viva o grande milagre de Deus na sua vida, que é a sua vida. Esse é o maior milagre de Deus na sua vida. Você está vivo, você está viva. Você pode fazer a diferença hoje, agora. Você pode fazer a diferença. Você pode tomar decisão você toma no coração. Você decide amar, você decide odiar. É você que decide, sou eu quem decido. Então, decida hoje por fazer o que é certo e saia do passado. Viva o presente, tá bom? Seja cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em Cristo Jesus. Deixe as coisas do passado no passado e olhe para frente, prossiga para o alvo. Qual é o teu alvo? O meu alvo é o céu. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Deus tem te dado uma vocação, Deus tem planos na sua vida, e viva essa vocação e seja uma testemunha viva do amor de Deus. E a partir do momento que o Espírito Santo falou para mim que eu tinha que deixar, que eu tinha que tirar os olhos do mal que tentaram fazer contra mim e ver o livramento de Deus, observar o que Deus fez por mim e a consequência do que aconteceu com cada um deles, porque cada um deles teve uma consequência. O vídeo já está um pouquinho longo, eu quero encerrar por aqui, mas cada um deles teve uma consequência e não foi boa. O único que teve uma consequência que também foi ruim, mas ele ficou cego de ambas as vistas, mas eu creio que a vida dele foi poupada porque ele se converteu. Então Deus, ele poupou a vida dele e hoje ele é um pregador da palavra. Creio que se arrependeu do que fez, porque senão Deus não tinha deixado ele continuar vivendo. O arrependimento, ele é fundamental. O perdão é fundamental. Perdoe, ame, arrependa-se do mal e faça o bem. Que Deus seja nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, e que a nossa vida sirva ao propósito de Deus. E seja cheio do Espírito Santo.